a sensação que eu, leiga, tenho é que o Brasil está voltando aos trilhos, está arrumando a casa. Acho que não à toa tem até o slogan, né? É a hora da reconstrução. Isso. Por outro lado, você tocou num ponto que eu considero muito importante, sobretudo para a nossa audiência, que é majoritariamente progressista, embora apareçam os bolsonaristas aqui, eu não sei porquê, eles devem me achar simpática. Eles vêm engajar. É bom. Vem engajar, exatamente. Que é o seguinte, a gente está num governo de frente amplíssima, né? A gente sabe que não é um governo puro sangue, progressista. Hoje mesmo tem um colega que eu gosto muito, tá? É o Jones Manuel, que fez uma crítica num podcast que você já foi lá algumas vezes, arrasou, adorei sua participação, comparando, chamando o presidente Lula de neoliberal. Eu queria que você primeiro comentasse esse conceito, se ele realmente se aplica a partir da sua visão ao presidente Lula, e falasse um pouco dessa disputa política, porque eu acho que as pessoas estão caindo na real, que existe a real política, André. A gente precisa, por exemplo, essa história de Dino no Supremo, Gonê na PGR, abre um leque enorme aí de especulações de o que é, como que a gente consegue fazer o que é possível, não o que a gente gostaria que fosse. Então, queria que você comentasse, a partir dessa meta fiscal, desse arcabouço fiscal, essas críticas do campo progressista e esses elogios do campo mais ligado ao mercado, à política econômica do ministro Haddad. Bom, nenhum governo ele é puro sangue, né? Principalmente, e mesmo se ele não fosse de frente ampla, porque você não herda um governo do zero, ele não começa do zero, ele começa com uma institucionalidade, com uma inércia, com uma história, e ainda mais com um congresso conservador como esse, a gente sabe que as pautas progressistas não vão avançar. Eu não considero o presidente Lula neoliberal, falando da pessoa dele, né? Não acho que ele, como não vê o mundo do ponto de vista do neoliberalismo, e não considera o seu governo neoliberal. Pode, e isso é perfeitamente razoável, existir ali políticas que tenham um viés mais neoliberal, exatamente pelo tipo de pressão que ela responde prontamente. Então, no caso da questão fiscal, que é objeto de debate, em geral, principalmente com os comunistas, eles acham a trajetória, né, a estratégia do Haddad neoliberal. Eu não acho. Eu já falei várias vezes, o arcabouço fiscal, eu não acho que é o calabouço fiscal, eu não acho que é um novo teto de gastos, para mim é uma descaracterização profunda daquilo que ele representa. Ele tem um limite de gastos, mas é uma regra que separa um espaço para investimento público e faz o gasto e o investimento crescer, né, gradativamente acima daquilo que o teto de gastos pressupunha. Segundo, ele prevê, se houver o estouro da meta, no caso de um superávit, também reserva recurso para investimento público. Nenhuma outra regra anterior a essa fez isso. Então, pode-se argumentar que a trajetória de ajuste, e aí eu concordo, seja um ajuste fiscal muito duro, desnecessariamente duro, ou seja, zerar o déficit em 2024, que é o que eu venho chamando de calibragem. Então, o marco fiscal, ele é complicado, eu concordo com tudo isso, ele é complexo, difícil para as pessoas entenderem, mas para mim o principal problema, e que eu venho criticando já desde o início do ano, é a necessidade de fazer o ajuste já em 2024. Acho que isso poderia ser empurrado para 2026, 2028, e não por preciosismo ou por, né, inflacionismo, como os ANCAPs gostam de dizer, né, que quem defende déficit fiscal geralmente pensa que está defendendo inflação e tal. Não, é simplesmente porque o mundo inteiro está fazendo déficit fiscal agora para acomodar os investimentos na transição energética. Então a gente cria um ajuste, uma trajetória muito dura, desnecessariamente, sendo que daria para negociar com as pressões de mercado para acomodar isso, e acaba fazendo, e aí sim eu concordo, reservando um recurso desproporcional para juros da dívida, enquanto a gente tem que ficar ali arrochando o gasto, o investimento produtivo que poderia ajudar muito a economia a avançar. Agora, a gente também não pode esquecer que o marco fiscal original ele não tinha esses contingenciamentos. Isso foi colocado no Congresso. Né? Então, o contingenciamento foi de um quarto das despesas discricionárias, foi colocado, se eu não me engano, na última rodada de votação do marco fiscal, e isso veio a engessar. Isso é um problema grave, porque na medida em que o governo se coloca essa meta muito dura, exclusivamente para honrar uma expectativa do mercado,
aquela coisa assim, ó, continua tentando, não importa se você vai atingir, mas eu quero que você tenha a meta na tua cabeça. Então, não, é zero, não vai atingir? Tudo bem. O mercado já está precificando que não vai atingir essa meta em 2024 desde agosto e setembro. Mas eu quero que você continue falando que a meta é zero em 2024. Sabe qual que é o problema disso, Yara? É que se ele mantiver essa trajetória, em 2025, ele vai ter que fazer superávit de 50 bilhões. Por isso que eu estou falando, o problema não é só 2024, o problema é a trajetória de ajuste fiscal. Então, para mim, tinha que deslocar tudo. Deveria ser algo em torno de 1% de déficit no ano que vem, o que já vai ser um déficit menor do que este ano. Para 2025, um déficit um pouco maior, algo em torno de 50 bilhões, né, ou 0,5% do PIB. E aí, se quiser, zera lá em 2026 ou 2027. Eu acho que não precisaria fazer isso agora. Os Estados Unidos estão com um déficit de 8% do PIB programado para esse ano. A Europa está aí em torno dos 3% do PIB em vários países. Ou seja, a gente não precisa correr, né, desvairadamente para zerar esse déficit. Não há nesse. Eu acho que isso até ajudaria o Ministério da Fazenda a honrar os seus compromissos, a cumprir com aquilo que eles desejam. Mas, novamente, é a opção do ministro Haddad, que ele entende, ele tem informações que ele não pode revelar, ele tem informações que ele não pode falar, sobre a negociação no Congresso, em que ele está tentando emplacar, e aqui, novamente, eu rebato a crítica que é um governo neoliberal, de fazer um ajuste fiscal pelo lado da Receita, que por vários trabalhos acadêmicos fica demonstrado que ele é menos danoso para o crescimento, é melhor para a desigualdade, diminui a desigualdade e não afeta o crescimento. Diferente Só do ajuste pelo gasto. Aqui Pois é, eu queria que você explicasse essa diferença. Ajuste pela receita e o ajuste pela receita, sim, pelo gasto. Pronto, pelo gasto. Qual a diferença? Não, teto de gasto. Teto de gasto, o que ocorre com a receita? Tanto faz. Não estou nem preocupado com isso. O que me importa é o quê? O gasto ele vai ser reajustado apenas pela inflação do ano anterior. Então, se o PIB cresce, como o PIB geralmente cresce acima da inflação, o gasto como proporção do PIB vai caindo, porque ele está sendo reajustado apenas com base na inflação. Então, a inflação é 2%, o PIB cresce 3%, o gasto, então, tende a cair como porcentagem do PIB. Tá? Então, a tendência qual é? Você ir cortando, essa era a premissa do teto de gastos, cortar 0,4% de gasto como porcentagem do PIB por ano, por 20 anos. Tá? Então, a tendência, pelo menos a meta era essa. O que ocorre com a receita? Não sei, não importa, porque a variável-chave é o gasto. Então, você podia ter anos que tinha uma receita bombando, e aí você gerava um superávit fiscal, né, a diferença de receita e despesa muito grande, e tinha ano em que a despesa ia ruim, ia muito ruim, e o que acontecia? Tinha déficit. Não, mas tudo bem, porque o foco é reduzir o gasto, exclusivamente focado no gasto. A mudança do marco fiscal, né, chamado novo marco fiscal sustentável, ele reequilibra. Tem controle de gasto, e nisso, de fato, o controle de gasto mantém a média dos gastos dos últimos anos. Ele coloca um piso ali em 0,6% e um máximo em 2,5% de crescimento, acima da inflação. Tá? E aí, essa é a crítica, né, em geral, das pessoas que acham que isso é neoliberal, porque acham que o gasto deveria crescer muito mais. Ele faz um controle pelo gasto, só que ele coloca um peso muito grande nas receitas, em aumentar as receitas. Por quê? Porque uma outra parte do marco fiscal é o superávit primário, é o resultado fiscal. E esse resultado fiscal ele tem uma banda, ele pode oscilar dentro dessa banda para dar alguma flexibilidade para o governo. Porque se ela é fixa, então o governo tem que ficar fazendo contingenciamento, cortando gasto, isso pode inibir alguns planejamentos de determinados ministérios. Então você põe ali uma banda para dar alguma elasticidade para o resultado fiscal. Este ponto ele é fundamental, porque se o resultado ele é importante, e eu já estou segurando o gasto, onde que eu vou ajustar o resultado? Na receita. Eu tenho que subir a receita para tentar gerar aquele resultado de meta fiscal, um superávit ou um déficit que vai diminuindo com o tempo. E aí o que o Haddad propõe? Que a gente faça a recomposição da base tributária, ou seja, todo mundo que fez puxadinho para o seu próprio setor, que tem isenção indevida, que ganhou isenção lá no CARF, né, por meio de litígio, que a gente zere isso tudo, coloque tudo na mesa, ou seja, todo mundo que está recebendo isenção indevida vai começar a pagar, só que quem está recebendo isenção não é a base da população, é o topo. São as grandes corporações, as grandes varejistas, os super ricos agora, acabou de ser aprovado, né,
essa tarde agora a taxação dos fundos exclusivos e dos fundos offshore. Então a gente está falando o quê? De tributar o topo. E isso jamais pode ser dito que é neoliberal. Porque o neoliberal não gosta de taxar o topo. O neoliberal, na verdade, ele morre de horror de você taxar a riqueza. Porque quer vender riqueza... o sangue do pobre, André. Inclusive, porque riqueza é vida para eles, Yara. E a riqueza privada dos ricos é vida porque existe um elemento moral, de idealização, né, de deificação dos ricos como investidores, inovadores e tal. Então, dizer que um ajuste fiscal pelo lado da Receita, que está tentando aumentar a justiça tributária neoliberal, é criar uma nova variante de neoliberalismo que eu não conheço. E aí a gente pode criticar e dizer que o ajuste é duro e tudo bem, mas dizer que a principal variável do ajuste é neoliberal não faz nenhum sentido para mim, porque o ajuste está se dando por meio da Receita. E ele é tão pouco neoliberal que os neoliberais ficam loucos para dar errado. Loucos para dar errado. E ficam pressionando, dizendo, o governo não vai conseguir, o governo não vai conseguir, temos que rediscutir a meta, é hora de ver, vai conseguir manter a meta, não vai conseguir manter a meta, o ministro Haddad não vai conseguir arrecadar, não vai conseguir vencer a batalha no Congresso, como se esses grupos não pressionassem o Congresso para não aprovar essas medidas. Então, para mim, existem elementos neoliberais no governo? Existem. Eu venho falando abertamente contra o acordo Mercosul-União Europeia, que para mim está sendo negociado por pessoas que têm a visão dos anos 90. Agora, o governo como um todo, para mim, dizer que o governo é neoliberal, para mim não faz sentido, nem mesmo, né, a discussão fiscal faz sentido. A única coisa que faria sentido seria a dureza do ajuste, mas eu acho que não dá para ver as coisas isoladas.